E eu vou estar falando também a questão, né, ele trouxe e apresentou a questão das doenças crônicas, tudo, eu vou estar falando um breve, né, relato, e também, né, a definição da capacidade funcional e a capacidade funcional em cuidados paliativos, que é muito importante. E aí também vou estar falando um pouco do idoso, família e cuidador, essa relação. Não podia deixar de falar um breve assim, relato da questão em tempos de Covid e o idoso em cuidados paliativos, né? E depois as considerações finais. Então, o mundo, ele está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida está avançando, e com isso ocorrem aí vários desafios que eu vou estar falando mais para frente, inclusive das questões dos cuidados paliativos. Então, a gente vê e as pesquisas mostram, né, aqui graficamente, a questão da população relativa, né, absoluta de idosos com 65 anos, 80 e mais no mundo todo. Então, o mundo está, né, essas pessoas estão envelhecendo e nós vamos nos deparar com elas em algum momento, né, nós quanto profissionais. Também aqui a população de 65 anos e mais, também em todo o Brasil, então traz uma trajetória, né, fazendo a comparação de 1950 a 2100, a questão dos cuidados, né, que os idosos requerem. Então, o pico total de brasileiros, ele vai atingir 229,6 milhões de habitantes até 2045. Isso é projeções do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para a questão da população como um todo. Também, como número absoluto de idosos, essa população vai continuar crescendo. Os idosos vai nascer, pessoas vai nascer, crianças, mas esse pico, esse crescimento de idosos com 60 anos e mais, né, e 65 anos, e hoje também até vemos idosos centenários, com suas especificidades de saúde, condição social, econômica e de cuidados. Então, esse pico, esse número absoluto aí, as pesquisas nos traz da questão, né, de ser alcançado mais ou menos em volta por torno de 2075, né? Então, os idosos de 80 anos e mais, segundo a projeção, né, das pesquisas da Organização Mundial da Saúde, traz que será alcançado somente em 2085, né, em todo o mundo. Então, toda essa questão dessa população que envelhece, ela traz novos desafios e novas oportunidades, tanto para os idosos que estão aí, e também para nós profissionais. Então, aqui é um slide que eu trago, né, e já falei da expectativa de vida dos idosos, a gente vê, né, que a expectativa está aumentando, mas esse gráfico ilustra a questão da expectativa de vida e de saúde. Então, os dados traz que, né, em 1900, se morria com 33,7 anos, não exatamente, mas traz, né, a pesquisa, essa projeção. Em 2000, aumentou a expectativa, 70 anos,4, né, de vida. Porém, com saúde, as pesquisas trazem que a pessoa que vai envelhecendo até os 50 anos, não esse número exato, né, essa idade exata, ele vive com saúde. E depois, alguns problemas podem ocorrer durante o tempo, sendo diferente para homens e mulheres, né, devido a várias condições e até o biotipo, né, a composição corporal do indivíduo, de homens e mulheres, e também quando nos falamos do envelhecimento, e também na gerontologia, ele trata que esse idoso como um todo. As mulheres, elas vivem mais do que os homens, porém com saúde mais debilitada e com um acompanhamento dessa saúde por um longo prazo. E os homens têm algumas doenças, principalmente, às vezes, e as pesquisas trazem a questão, né, de
câncer e doenças cardíacas, insuficiências cardíacas, que pode aí equitar esse idoso em cuidados paliativos. Então, quais seriam os desafios desta questão do envelhecimento, essa expectativa de vida, essa questão desses idosos vivendo mais, homens, mulheres, quais são esses desafios? Então, as doenças crônicas não transmissíveis são doenças de prolongamento aí de vida, essas questões cardíacas, questões muscular, ósseo-articular, questões do câncer, né? Então, são doenças que elas não são transmissíveis e que demandam aí um cuidado muito importante e que impacta na capacidade funcional, na família e necessita de cuidados. Muito bem dito quando o Dr. José Carlos comenta que a questão dos cuidados paliativos, geralmente algumas doenças crônicas não degenerativas, como o câncer, as demências, o Parkinson, ele deve ser visto, né, os cuidados paliativos desde o início de um diagnóstico, de um acompanhamento, tanto do idoso, a equipe multidisciplinar, a família de apoio, o cuidador quando necessita, com orientações e com todo o cuidado. Também outro desafio é a questão do envolvimento da equipe, muito importante. O Dr. José Carlos trouxe até também aí, mostrou um plano avançado de cuidados para esse idoso, e que inclui a questão multidisciplinar, interdisciplinar, no atendimento, aqui estamos falando, né, do idoso. O cuidados paliativos, né, entra nessa questão dessas doenças, como já disse, né, crônicas não transmissíveis, e que são doenças de longo prazo, né, e progressivas, que demandam ali todo esse cuidado de alívio, de sofrimento, não só de dor, mas espiritual. E o Dr. José Carlos também trouxe a definição, não vou estar falando, mas a questão de todo o aporte para esse idoso nos cuidados paliativos. A manutenção e a recuperação da capacidade funcional. Uma das questões, quando tem uma doença crônica e que necessita de cuidados, ou quando o idoso está, né, em cuidados paliativos, a fragilidade desse idoso, a manutenção, quando possível, e a recuperação da capacidade funcional é muito importante, tanto para esse idoso quanto para a família, né? Porque daí demanda-se os cuidados que deve ter e que deve estar atento com esse idoso. E também os vários cenários e contextos que encontramos quando um idoso é acompanhado por uma equipe nos cuidados paliativos. Então, os cenários e os contextos são diversos, do idoso, da família e também quando necessita de um cuidador. E existem, eu vou explicar mais para frente, quais são esses cenários e esses contextos que nós, quanto profissional, quanto equipe de cuidados paliativos, vamos aí enfrentar. Aqui eu trago algumas referências que fala e que aborda essa questão, né, da importância da prática interdisciplinar, né, no portal do envelhecimento, traz a questão da equipe de cuidados, né, de saúde nos cuidados paliativos com o idoso. Então, esse é uma publicação aí, 2017, que traz essa questão e aborda essa importância. É um outro também artigo que eu trago aí, 2014, da Revista Brasileira de Geriatria, né, e Gerontologia, a questão da percepção da equipe multiprofissional sobre cuidados paliativos. Então, esse artigo, ele aborda a questão de quanto é um artigo com metodologia qualitativa, então foi perguntado para os profissionais, né, para a equipe multiprofissional, sobre, né, os cuidados paliativos com os idosos que eles atendem. Então, é uma demanda enorme, né, tanto da interação com o profissional, né, com os colegas, com os pares, né, da equipe multiprofissional em cuidados paliativos, quanto também com a família, com o próprio idoso e também com o cuidador.
Então, vamos lá. Eu disse que a capacidade funcional ela é muito importante na questão dos cuidados paliativos. Então, a capacidade funcional, são as habilidades, né, definidas como habilidades físicas, mentais, que permitem ao indivíduo viver autonomamente. Para desempenhar suas atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária ou avançadas. Então, essa é a definição. Porém, quando existe alguma doença, né, quando ele é acometido por alguma doença que necessita de cuidado, né? E o cuidado paliativo, ele é elegível a esse cuidado, ele tem que estar, né? Todos os profissionais têm que estar atentos a todo, né, o momento dessa capacidade funcional, como que ele está desenvolvendo com a progressão da doença, com as atividades que ele faz, e também envolve aí a família. Em cuidados paliativos, a capacidade funcional são as capacidades que podem ser treinadas no âmbito físico, cognitivo, emocional e relacional do idoso, porque é uma ameaça à integridade pessoal, né? E às vezes a doença e o comprometimento desse idoso, ele está às vezes ligado, e o idoso e a família, o cuidador, tem essa ligação intimamente com o conceito de morte. Então, gerando crises, né, individual do próprio idoso, crises também até grupais no sentido dos profissionais que o atende, da família, do cuidador. Então, gera uma série entre aspas, uma questão de uma ameaça de como que esse idoso, diante de uma doença, diante de um cuidado paliativo, como que ele vai desenvolver a questão da capacidade funcional. Aqui também eu falo dessa questão de que existe, né, um limite para o tratamento e a cura, mas não há limite para os cuidados. E dentre esses cuidados, a capacidade funcional, o foco no alívio da dor, do sofrimento, né? E também esse envolvimento e esse acolhimento aí da família. Existem várias, não vou me atentar aqui, mas existem várias escalas de avaliação da capacidade funcional, né? Como eu disse, as atividades de vida diária, instrumentais de vida diária, que é a questão da capacidade funcional, existe a escala de Lawton, que avalia a questão de como esse idoso, né, como ele faz as suas atividades, tarefas no domicílio, a escala de Kettis também, que é de autopercepção, tem a escala de mobilidade, de como esse idoso está com a questão da marcha, se ele está andando, quando ele está em tratamento, em cuidados paliativos, as medicações. Todo o processo envolve uma queda dessa capacidade funcional. Então, nós como participante da equipe, né, multiprofissional, não médico, né, eu sou fisioterapeuta, a gente tem como estar avaliando essa questão da mobilidade. Então, tem o teste de Tinnett, que também é dessa mobilidade, e também junto com as escalas específicas de cuidados paliativos, né? O Karnofsky, o ECOG, que dá um perfil desse indivíduo, né? Desse idoso, para poder traçar um plano de cuidado, um plano de atenção. Aqui também trago várias pesquisas que traz a questão da capacidade funcional, né? Esse artigo aqui de 2018, né? Da geriatria, que traz a capacidade funcional de pacientes com indicação de cuidados paliativos na atenção primária. O doutor José Carlos já disse, né, e repito aqui de novo, esse cuidado e essa capacidade funcional, ela tem que vir, né, esse acompanhamento da equipe desde o diagnóstico desse idoso, né? Então, aqui traz esse artigo traz essa questão dessa indicação, né, do acompanhamento e os testes realizados com o idoso para o acompanhamento
do cuidados paliativos na atenção primária. Também um outro artigo aqui, 2016, né, da Texto e Contexto da Enfermagem, ele traz a reabilitação em cuidados paliativos. E aqui também traz a questão dos testes e a questão da importância da capacidade funcional no sentido do alívio, enfim, da dor e de todo o processo do idoso em cuidados paliativos. A avaliação da capacidade funcional, outro artigo do paciente oncogeriátrico hospitalizado, né? Também é muito importante o acompanhamento desse idoso, né, hospitalizado, e que também essas escalas, essas avaliações são necessárias durante a sua hospitalização e depois também a transição desse cuidado no domicílio. Também outro artigo aqui, 2018, a questão dos instrumentos, né, de avaliação de funcionalidade de idosos em cuidados paliativos. É uma revisão integrativa que ele traz a comparação dos vários testes de capacidade funcional, né, dos instrumentos de funcionalidade e também dos instrumentos em cuidados paliativos que são realizados, né? Esses instrumentos, geralmente, são instrumentos que alguns são validados para o Brasil, outros, às vezes, não, para ali acompanhamento e avaliação. Pois bem, então, todo esse cenário, né, dos cuidados paliativos, da questão da capacidade funcional, de uma doença que requer, às vezes, um período longo, né, de acompanhamento de toda a equipe, como que é essa questão do idoso, a família e o cuidador? Então, aqui eu trouxe a Sociedade Brasileira, né, de Geriatria e Gerontologia, junto com a ANCP, ela traz as necessidades aqui, um gráfico, né, graficamente, quais seriam as necessidades de paciente e família presentes, né, durante a doença e também o luto, porque nós acompanhamos também os cuidados paliativos, não só a questão ali da doença, mas também o luto depois da partida desse idoso. Então, traz aqui, né, como foco central, o paciente e a família. E aí, todas essas, né, divisões da gestão da doença, a questão física, psicológica, social, espiritual, questões práticas, né, o cuidado no fim de vida, também o processo de morrer, a perda e o luto. Então, são necessidades e dimensões que a equipe vai estar, né, a equipe em cuidados paliativos vai estar trabalhando. Também a questão do idoso, a capacidade, né, de reajustamento emocional dele pode estar associada, né, esse reajuste emocional diante uma doença, né, diante o processo de cuidados paliativos, também está associado à experiência dele de crises, de outras doenças que ele pode já ter passado. Então, essa questão é muito importante porque pode contribuir e ajudar ali nessa questão do planejamento de cuidado, tanto da questão dele da compreensão e também ali da própria reabilitação da sua capacidade funcional. A família, né, também muito importante, a noção de capacidade, né, no contexto, né, da doença, da condição e a questão, né, do idoso em cuidados paliativos, né? Qual que é essa disposição dessa família, né, para unir, buscar soluções, né, desse problema que às vezes pode ser um problema que a família acaba se perdendo, né, diante um cuidado que é necessário. Então, o que fazer? Como fazer? Qual que é a condição? Então, para esse meio, existe a questão, né, o acompanhamento de toda a equipe multiprofissional com essa família, seja o psicólogo, o médico, o enfermeiro, assistente social, né, dependendo da demanda ali no idoso, toda a equipe deve dar esse aporte para essa família. Porém, também a família tem a questão voltada de qual a capacidade, qual é a habilidade, a potencialidade, os saberes, quais as atitudes e competências que essa família tem para cuidar desse idoso, né? Pontuais, né, mediados por essa equipe. Então, a equipe tem que conseguir observar quais as necessidades, ter a percepção dessa família e poder trabalhar ali para a contribuição na ajuda desse
acompanhamento com o idoso em cuidados paliativos. O cuidador não é muito importante também na questão dos cuidados, que são múltiplos e complexos, dependendo da condição, da fragilidade do idoso e também da doença. Então, ele ajuda, né, nas atividades de autocuidado, apoio também, às vezes emocional, que é o contato que ele tem, às vezes, com o idoso, e também o apoio, né, técnico profissional. Porém, quase terminando aí minha apresentação, nós estamos num momento muito delicado, né, desde março de 2020 aí, a questão do Covid. Então, eu trago aqui, a gente vê e a mídia apresenta a questão dos idosos, né, os idosos, população vulnerável, enfim, e que requer todo o cuidado. E aí eu vou estar trazendo aqui um material da questão do idoso e cuidados paliativos nesse tempo de Covid, né? Então, aqui são algumas referências já atualizadas aqui da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que aborda, né, 2020, esse paper, que aborda o envelhecimento e essa desigualdade, né? As políticas de proteção social aos idosos em função dessa pandemia, né, no Brasil. Então, esse artigo ele é bem interessante e a gente percebe, quem trabalha, né, na área da geriatria, na gerontologia, que há uma desigualdade imensa dessa questão do envelhecimento, tanto questões de saúde, de cuidado, de atenção, questões econômicas, e aí essa proteção e esse cuidado neste momento de pandemia no Brasil, então traz essa reflexão neste artigo. Também um outro aqui, que eu trouxe, 2020, ele aborda a questão do processo de morrer e a morte de pacientes com Covid-19, uma reflexão sobre a luz da espiritualidade, onde ele aborda, que é uma das dimensões do cuidados paliativos. Então, ele aborda essa questão desse processo de morrer. Os idosos estão morrendo nos hospitais ou morrendo nas instituições de longa permanência ou até em casa, idosos que estavam em cuidados paliativos ou que são elegíveis ali e que nesse momento estão sofrendo tanto o familiar, quanto o idoso, quanto o cuidador. Então, traz essa questão dessa reflexão à luz da espiritualidade. Também, um outro material interessante do CEPEDES, que é o Centro de Pesquisa e Emergências e Desastres em Saúde, então, ele traz essa questão da saúde mental e atenção psicossocial da pandemia do Covid-19, ao qual ele traz a questão dos profissionais que estão atendendo esses idosos, instituições de longa permanência ou também no atendimento domiciliar de idosos em cuidados paliativos. Então, ele traz essa questão de como nós, quanto profissionais, que temos esse idoso ali, né, que fazia o atendimento e que agora, por algumas razões, estão ali suspensos. Também o CONAS, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ele traz um documento com a questão de um fluxograma de cuidados paliativos no idoso com suspeita de Covid, na atenção de saúde. Então, é um material muito importante que ele traz todo um fluxograma de como que é esse atendimento, então fala da questão do manejo dos principais sintomas, a questão, né, voltadas aí ao idoso e como estar conduzindo essa questão. Aqui eu trago, e agora terminando mesmo, desde março de 2020, existe vários profissionais da área da geriatria, da gerontologia, iniciaram uma conversa com a questão dos idosos, que em outros países aconteceram anteriormente, mas aqui no Brasil a questão da morte nas ILPIs. Então, eles se juntaram, especialistas na área do envelhecimento, também cuidados paliativos, e toda uma equipe de profissionais voluntários, e disponibilizaram algum material para elaboraram um relatório e um fascículo de boas práticas nas instituições de longa permanência, como orientações de como os profissionais que ali trabalham, devem ter aí esse cuidado e como orientação
de um acompanhamento e também um fluxograma ali de atenção a esse idoso. Então, aqui é o material, tem várias cartilhas que traz a abordagem da equipe multidisciplinar em instituição de longa permanência, o cuidado integral desses idosos, né, com a pandemia do Covid-19. Então, traz a questão também aqui nessas cartilhas, a questão do idoso em cuidados paliativos dentro da instituição de longa permanência, o que deve ser feito, e aí também, né, como orientação. Em tempos de Covid, né, como apoiar os idosos, a instituição, os familiares. Hoje estamos todos, né, os idosos em quarentena, e também a instituição não recebendo a visita, e às vezes existe aí o idoso em cuidados paliativos. Aqui também, cuidando de quem cuida, é uma cartilha também. Essas cartilhas estão disponíveis no site da Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI. Então, como considerações finais dessa minha apresentação, eu trago que manter a capacidade funcional do idoso em cuidados paliativos ela é essencial para a melhor qualidade de vida em todos os processos da doença, desde o início, durante o tratamento, na terminalidade e pós-morte também. Toda a equipe é importante este acompanhamento. O idoso ele tem necessidades especiais, ele tem vários problemas, ele tem problemas múltiplos e complexos, maior do que os jovens. Então, a atenção, principalmente voltada a ele, né, nesse cuidados paliativos, da sua capacidade funcional, desse trabalho com o idoso, com a família e o cuidador é muito importante. Um plano de cuidado individualizado deve ser realizado. O Dr. José Carlos traz, né, esse plano avançado de cuidados, onde o cuidado ele é individualizado, ele é particular, né, ele é visto e cuidado o indivíduo, ser como um ser, né, o idoso como um ser biográfico e único em seu acompanhamento, em seu plano, e também atendendo a questão dos limites impostos pela doença desse idoso, de cuidados paliativos, também do familiar e do cuidador. Muito importante também, doutor José Carlos traz, e eu também trago aqui, a questão da equipe multiprofissional e interdisciplinar de cuidados paliativos, a qualificação, treinamento, a educação permanente, pesquisas científicas e acolher toda essa questão do idoso nos seus vários cenários, no domicílio, no hospital, no hospice, quando existe, e na instituição de longa permanência. Aqui são as referências, muito obrigado pela atenção.